Exigência do exame criminológico na execução da pena como condição para progressão de regime ou livramento condicional. É muito comum o magistrado fundamentar a exigência do exame criminológico com base tão somente na gravidade abstrata do crime praticado anteriormente e na longa pena a cumprir. Pode isso? Tal fundamentação é idônea? É o que veremos no Minuto Penal de hoje. Não saia daí. Muitos juízes fundamentam a necessidade de realização do exame criminológico na execução da pena pelo condenado com base tão somente na gravidade abstrata do crime e com base na longa pena a se cumprir, sem, contudo, apontar fatos concretos desfavoráveis ao condenado durante o processo de execução da pena, que é o objeto, do cumprimento da pena. Tal fundamentação é absolutamente inidônea. Muito comum também o juiz trazer circunstâncias já consideradas na sentença condenatória lá atrás, para condenar, para fixar a pena, como, por exemplo, motivação, modo de execução, etc. Ora, isso já foi considerado. Apontar as mesmas circunstâncias no processo de execução caracteriza inaceitável bis in idem, ou seja, dupla punição pelo mesmo fato. Não pode. A justiça, nesse caso, se utiliza das mesmas circunstâncias duas vezes em desfavor do condenado. Não pode. A decisão que exige o exame criminológico na execução precisa apontar algum fato concreto desfavorável ao condenado durante o cumprimento da pena. Não um fato desfavorável durante o cometimento do crime. Isso já foi analisado, isso já foi punido, isso já foi considerado. Então o que se deve considerar para exigir o exame criminológico é um fato concreto desfavorável no processo de execução, como, por exemplo, a existência de faltas de qualquer natureza, a não adaptação às atividades laborativas, enfim, etc. Se o condenado, por outro lado, teve comportamento exemplar, sempre exerceu todas as atividades de trabalho, sem qualquer mácula durante a execução da pena, não há nenhum fator concreto desfavorável a embasar a exigência do exame criminológico. Tá certo que a súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça e a súmula vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal admitem o exame criminológico de acordo com as peculiaridades do caso, mas desde que em decisão motivada. E aí que está a questão. Não se pode usar a mesma motivação utilizada para condenar, utilizada para fixar a pena. A motivação tem que ser relacionada ao processo de execução. Então, a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longa pena a cumprir, sem que haja qualquer elemento concreto da execução da pena em desfavor do apenado, são considerados insuficientes para fundamentar tal exigência do exame criminológico. E esse tem sido o entendimento, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, e aqui trazemos como referência, por exemplo, o acórdão da 5ª turma de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, julgado no dia 27 de nove de 2022, no agravo regimental, no recurso especial número 2002-906 do Distrito Federal. No mesmo sentido, o acórdão da 6ª turma do ministro Olindo Menezes, agravo regimental no habeas corpus 743-523 de São Paulo, julgado no dia 8 de 11 de 2022. Então, decisões muito recentes,
Concluindo, ainda que a súmula 439 do STJ e a súmula vinculante 26 do STF admitam, em tese, o exame criminológico de acordo com as peculiaridades do caso, a decisão precisa ser sempre motivada. Motivada no quê? No crime praticado? Não. Motivada em algum fato concreto desfavorável ao condenado durante o processo de execução. Do contrário, se admitiria os mesmos fundamentos utilizados para condenar, o que caracteriza a dupla punição pelo mesmo fato, o que é absolutamente inadmissível. Esse foi mais um Minuto Penal. Espero que tenham gostado. Até breve.